as chagas que nos provam quanto amor. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue faz, Senhor. Alva ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, sim, neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos tua luz, tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus, lava de todo pecado, que maravilhas de amor, a nós mais alvo que a neve o teu sangue faz, Senhor. Alva ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, sim, neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Amém e amém. Meu irmão, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Você pode se assentar por um instante. E abrir comigo no texto 2 Coríntios, capítulo de número 9. Segundo Coríntios 9, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim: não tenho a necessidade de escrever-lhes a respeito dessas assistências aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo que desde o ano passado vocês da Acácia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a este respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que temos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é perfeito e poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Amém. Eu tenho
refletido sobre esse texto e Paulo mexe com o nosso coração ou provoca a nossa vida a uma reflexão. Da onde está o nosso coração? Porque ele olha para essa igreja, ele começa esse texto dizendo: olha, eu não estou escrevendo porque eu não acredito em vocês. Mas Paulo, ele era um especialista em motivação das pessoas. Ele escreve esse texto, ele fala: olha, eu estou escrevendo porque eu acredito em vocês. É o que ele começa dizendo no texto. E ao dizer o texto, ele resume todo o texto que ele está dizendo, todo o conteúdo desse texto, dizendo: olha, Deus tem uma pretensão por pessoas que têm o seu coração no lugar certo. E essa semana foi muito engraçada, porque eu refletindo sobre esse texto foi um dos temas da minha devocional. E aí no final da tarde, eu passando lá os reels do Instagram, eu vi um vídeo que um pastor me provocou a pensar sobre como nós lidamos com a nossa vida perante o Senhor. E o pastor, ele falava assim, isso me chamou muita atenção. Ele falava: olha, um cristão que não aprendeu a compartilhar dos seus recursos, provavelmente ainda não é um cristão que entregou o seu coração ao Senhor. E aí eu fiquei pensando por aquilo, porque vieram vários pensamentos no meu coração. E aí o autor daquele videozinho me fez pensar, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: olha, nós dizemos que os nossos filhos são de Deus, nós entregamos os nossos filhos para Ele, tudo que temos é de Deus, o nosso coração é do Senhor, mas nós não conseguimos muitas vezes entregar um recurso que não custa nada. Dinheiro é papel, vai se esvair, nós trabalhamos o mês todo, pagamos as nossas contas e não ficamos com dinheiro. Já os nossos filhos, que nós dizemos que são do Senhor, nós temos ele a vida inteira. E aí ele fazia comparação, ele dizia: olha, alguém que continuamente não tem entregado e conseguido entregar os seus recursos, a sua participação na vida de outras pessoas, dos mais pobres, dos necessitados, dos vizinhos que estão ao seu redor, das pessoas que estão ao seu lado e precisam do seu amor, provavelmente não estão mentindo ao dizer que entregaram seu filho para Deus, porque o filho é muito mais valioso do que dinheiro. E aí ele termina aquele vídeo dizendo que quando Deus nos pede o seu recurso para a manutenção da casa, para as coisas básicas, para ajudarmos as pessoas, Ele está pedindo que nos custa pouco, porque quando nós nos convertemos, nós já entregamos, ou já deveríamos ter entregado, que custa algo bem mais valioso que temos, que é a nossa vida, que é o nosso coração, que é os nossos familiares. E o dinheiro é algo que custa tão pouco, mas às vezes nós temos dado tanto valor a ele, que nós temos perdido o senso de importância do nosso coração. E aquilo me fez pensar exatamente sobre o que Paulo está dizendo aqui, que às vezes nós julgamos e fazemos tanto peso de valor em relação ao nosso dinheiro. Nós achamos que o dinheiro é algo tão grande para nós, que a nossa vida depende do nosso dinheiro. E aí a gente às vezes não consegue compartilhar. Às vezes nós vemos alguém na rua e nós não conseguimos dar 10 reais para uma pessoa que está precisando de uma comida, ou nós não conseguimos comprar um alimento para essa pessoa, ou nós não conseguimos, às vezes, nós não temos para comprar, mas às vezes nós não conseguimos ter o compaixão de fazer uma comida para essa pessoa, de um alimento que nós temos em casa, fazemos e podemos fazer isso. E aí Paulo está dizendo, e ele fala esse ambiente para dar oferta, ele traz isso, ele fala: olha, o nosso coração, Deus não está preocupado com o nosso dinheiro, Deus não está preocupado com o recurso que sai da nossa mão, mas Deus está intimamente preocupado com a importância que nós damos ao dinheiro no nosso coração, e com a forma que nós nos relacionamos com o dinheiro. Então todas as vezes que ofertamos recursos, amor, tempo, alimentos para ser de amor, todas as vezes que de alguma forma participamos de algum tipo de oferta, nós não estamos brincando com Deus ou tentando fazer alguma troca, mas nós estamos dizendo para Deus que tudo que entregamos não é mais valioso nem é mais precioso do que o coração que já é dele. Tudo que entregamos não é mais valioso do que a nossa família que já está nas mãos dele. E aí Paulo, quando olha para nós, ao dizer esse texto, ele fala: olha, cada um contribua conforme propôs o seu próprio coração, não com pesar, não com dor no coração, mas sabendo que o desejo do Senhor é que nós compartilhamos com alegria, porque o recurso, ele não está
em maior peso daquilo que nós temos de precioso no nosso coração, do próprio Senhor, do nosso relacionamento com pessoas e da nossa vida entregue e rendida ao Senhor, da nossa família entregue e rendida ao Senhor. Dinheiro é o que custa menos em tudo isso, e nós precisamos ter esse entendimento. Toda vez que nós trazemos dízimos e ofertas na casa do Senhor, trazemos o alimento, toda vez que nós doamos amor, doamos tempo a alguém, nós não estamos colocando o dinheiro num peso de importância que ele não está. Ele não tem um peso de importância maior do que Deus. Ele não tem um peso de importância maior que o nosso coração rendido aos pés do Senhor. Ele não tem um peso de importância maior do que a nossa vida, as nossas famílias aos pés do Senhor. Por isso que nós temos facilidade em entregar. Por isso que nós não devemos ter problema ao entregar isso, porque a nossa vida já está rendida e prostrada aos pés do Senhor, e o nosso coração já tem esse entendimento, de que o nosso coração é do Senhor para todo tempo. Amém? Se coloque de pé. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos consagrar os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Mas além de consagrar os nossos dízimos e ofertas, nós queremos também consagrar o nosso coração ao Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o recurso, o dinheiro, ele não tem nenhum nível de comparação com o nosso coração que já está rendido ao Senhor. Por isso nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai. Tira toda soberania ou hipervalorização que muitas vezes nós temos dado para o dinheiro do nosso coração. Pai, nos faça entender que o recurso é algo que menos custa para nós, que a vida que nós recebemos do Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, a nossa vida custa muito. O sangue de Jesus foi um preço altíssimo para que nós pudéssemos estar reconciliados contigo, e nós sabemos que o Senhor não cobra ele de nós, Pai. Por isso nós não queremos também colocar ou hipervalorizar o dinheiro no nosso coração, porque no nosso coração algo que vale muito é termos a presença do Senhor, é termos a glória do Senhor, é podermos celebrar ao Senhor, é podermos orar pelas nossas casas e vermos a nossa família ser convertida, é podermos clamar para aqueles que estão ao nosso redor sejam impactados pelo Espírito Santo. Isso sim tem valor, Senhor. Mas o dinheiro, Deus, é algo que precisa estar no lugar onde ele deve estar. O dinheiro é algo que precisa estar no lugar onde ele deve estar no nosso coração, e ele não é o principal que nós precisamos. Por isso nós queremos continuamente, Deus, entrar neste lugar com o entendimento claro, Jesus, de que tudo que temos e que somos é para render glórias ao Senhor, Pai. Por isso nós clamamos, Jesus, abençoa nossos recursos, aquilo que nós entregaremos, e também as pessoas que administram, Pai. Que a Tua graça e a Tua presença possa ajudar ao Teu povo, Jesus. É isso que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Enquanto nós estivermos louvando, você pode trazer o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecemos.
vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos declarar mesmo, Pai, o quão grande tu és. Nessa tarde recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Tu és bem-vindo aqui, Deus. Leva cativo os nossos pensamentos, tudo aquilo que não vem de ti, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Queremos te adorar e bendizer o teu nome. Que a sua presença seja real aqui e também a quem nos acompanha pela internet. Que o Senhor possa mesmo, Pai, ser exaltado. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Vamos declarar juntos. Que você possa mesmo levantar a sua voz e declarar o quão grande é o Senhor. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. E céus. Se você puder, começa a dizer ao Senhor palavras de adoração, palavras de exaltação. Nós somos gratos a Ti mesmo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito mesmo pela nossa casa, pela nossa família. Santo, santo, santo Tu és, Deus. Nós queremos mesmo, Pai, se achegar diante de Ti. Nós queremos mesmo, Deus, exaltar o Seu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso, Tu és fiel, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o nosso socorro bem presente, Tu és o nosso bem maior. Não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus além de Ti.
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de
sempre, sempre cantar da tua bondade, porque o Senhor tem sido mesmo um Pai amoroso, um Pai presente. Santo, santo tu és, Deus. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
Tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como, não há, jamais haverá, não há outro como Jesus. Nós queremos sempre declarar que não há outro Deus além de ti. Toda língua confessará que não há outro como tu. Nós temos o privilégio de te conhecer, nós temos o privilégio de ter esse lugar para te adorar. Nós temos o privilégio de te adorar em todos os lugares. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Oh, Deus. Tem misericórdia mesmo, Deus, daqueles que não estão aqui, daqueles que não conhecem esse nome, daquele que não conhece essa liberdade. Oh, Jesus. Nos ajuda mesmo, Deus, a proclamar o teu nome e ser luz para esse povo. Sim, Deus. Aleluia. Muito obrigada pelo privilégio que temos em te adorar. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo, Pai. Teu é o reino, a glória para sempre, para todos sempre. Sim, Deus. Aleluia. Tu és o dono do nosso dia, Tu és o dono do nosso coração, da nossa casa. Teu é o reino. Santo, santo, santo Tu és, Deus. Aleluia, Jesus. Nós queremos mesmo declarar todos os dias que só Tu és santo. Oh, Deus.
até que juntos estaremos na glória, junto com os anjos, declarando: Santo, Santo, Santo. Por isso, Deus, nos ajude a perseverar, nos ajude a ser luz dentro da nossa casa. Nós queremos mesmo que todo mundo conheça essa liberdade, conheça essa presença. É verdade, Deus. Por isso, Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa tarde. E fala mais aos nossos corações. Nós não queremos sair daqui da forma como entramos. Nós queremos mesmo sair daqui renovados, sair daqui com a autoridade que o Senhor já nos deu. Nós queremos mesmo sair daqui, Deus, com a nossa armadura renovada. Sim, Deus. Porque nós queremos mesmo ter mais um dia, mais uma semana, mais um mês diante da Tua presença. Por isso, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. É bem difícil o momento de terminar o louvor para mim. Porque a gente sempre quer mais e mais, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, é impossível nós nos contermos. E que toda vez que quando você entrar na presença do Senhor, ou entrar nessa casa, entrar nesse ambiente, você saiba mesmo que não há lugar melhor, que aqui é o seu lugar e aqui é um lugar seguro para você. Em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Se você quer chamar as crianças aqui na frente. Você pode estender as suas mãos. Nós vamos orar pela vida das nossas crianças. Espírito Santo de Deus, nós queremos abençoar a vida das nossas crianças neste tempo, Deus. E clamar em nome do Senhor Jesus, para que por meio da Miriam, daquilo que o Senhor já ministrou na vida dela, as nossas crianças possam ser impactadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que em nome de Jesus, elas constantemente possam ser cada vez mais parecidas contigo. Que nós possamos aprender com elas, Pai, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos aprender com as crianças. Então, instrua elas, as abençoa, e em nome de Jesus, nos ensina também através dela a sermos mais parecidos com o Senhor, Pai. É isso que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar nesse momento, meu irmão, a abrir a palavra do Senhor comigo no texto de Marcos, capítulo de número 16. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 14, depois eu vou ler outros dois textos, mas você pode ficar só com esse de Marcos,
gravar ele na sua mente. E depois eu lerei os outros 2 textos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Marcos, capítulo de número 16, a partir do verso número 14. Finalmente apareceu aos 11 e, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes, muito obrigado, meu irmão, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Marcos 12:30 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a sua força. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro princípio maior do que estes. João 13:34, o último texto que eu vou ler agora. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês possam amar uns aos outros. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, que é rema ao nosso coração, que é revelação por meio do teu Espírito Santo a nós. E nós, como sua igreja, queremos clamar: Espírito Santo de Deus, toma conta do nosso coração, toma conta das nossas vidas, Pai. E que em todo tempo nós possamos desfrutar da vida e da alegria que só o Senhor nos dá. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém e amém. E se eu pregasse para vocês dessa forma? Eu fiz aqui o começo do texto que nós lemos: ide, portanto, pregar o evangelho e fazer discípulos a todas as nações. Se eu começasse a minha pregação pregando para vocês de uma forma que vocês não estão habilitados para aprender, e se eu começasse a falar sobre algo tentando ensinar, assim como se ensina para uma criança, que eu aprendi, esse vídeo foi um vídeo para criança, tá, gente? É o vídeo como ensinar esse versículo bíblico para uma criança, porque eu também não sei falar em Libras, e eu aprendi depois de algumas horas. A Eliana foi melhor que eu, ela conseguiu aprender já numa terceira vez olhando. E se eu começasse e pregasse uma pregação somente em Libras para vocês? Qual seria a nossa atitude e como conseguiríamos absorver algo que para nós é algo não natural?
Mas percebe que Jesus, ao deixar a sua palavra, ele não faz isso. Hoje nós temos a condição de absorver tudo que a palavra de Deus nos diz, em diversas versões, em diversas línguas, em diversas formas, mas ainda assim, parece que nós não entendemos a Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de conversar nessa noite com os irmãos. O tema da minha pregação é amando e servindo a Deus e as pessoas profundamente. E esse também é o ano que nós vamos falar sobre isso em diversos aspectos da nossa igreja. Nós estamos falando sobre amar a Deus, amar as pessoas, servir a Deus, servir as pessoas na nossa reunião de oração, na quinta-feira no nosso estudo bíblico, no sexta-feira no nosso discipulado, em todas as esferas da nossa igreja, nós falaremos sobre isso. Porque muitas vezes, mesmo Deus trazendo o conteúdo da palavra de Deus e deixando muito claro para nós os princípios de como Ele deveria dizer, ou de como nós cristãos deveríamos receber a autoridade do Senhor para amar a Deus, amar as pessoas, servir a Deus e servir as pessoas de forma profunda. Ainda assim, muitas vezes como igreja nós temos patinado, e eu tenho a clareza de que não é por falta de entendimento da palavra de Deus, que todos nós sabemos esses versículos que nós lemos de cor e salteado. Então nenhum dos versículos que nós lemos são versículos que você nunca ouviu. Talvez você não ouviu o texto de Mateus 16, mas você já ouviu o texto de Mateus 28, 20, portanto, fazer discípulos de toda a nação, ensinando-os a guardar tudo o que eles receberam, e eis que estou convosco até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Talvez você não leu alguns desses textos, ou a versão que eu li, talvez a sua versão é diferente. Talvez você está lá na NTLH e está lendo: amarás o Senhor teu Deus, dizendo: olha, você terá um grande amor pelo seu Deus quando você o amar com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem. Talvez você leu nessa versão, mas todos nós já lemos a palavra de Deus e já desfrutamos desse texto, mas muitas vezes tem nos faltado como igreja vivermos a palavra do Senhor. Tem nos faltado como igreja sermos esses discípulos que Jesus vai nos convocar a ser. E eu tenho falado isso desde o final do ano, e tem começado o ano nessa mesma lógica. Nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que o Senhor já deixou disponível por meio da sua palavra, mas muitas vezes nós não aproveitamos como igreja, muitas vezes nós não tomamos posse como igreja. E essa igreja que foi formada logo após esse texto que nós lemos, é uma igreja que viveu isso. Nós conversávamos sobre isso no nosso estudo bíblico, ou na nossa escola quintal, que é de quinta agora, não é mais dominical. Quando nós olhávamos para aqueles ambientes, para aquelas características que Jesus descreve naquele sermão do monte, nas bem-aventuranças, como sendo as características que resumiriam um discípulo de Jesus, nós fomos confrontados conosco mesmo, e olhando e falando: Deus, nós precisamos avançar no Senhor, porque nós não somos ainda pobres de espírito, nós não somos completamente humildes, nós não choramos pelos motivos certos, nós não temos fome e sede de justiça, nós não temos um ânimo longo muitas vezes. E aí foi interessante esse contraponto que fizemos, porque num texto, numa semana, a palavra de Deus nos ensina, nós acabamos no quarto ponto, que nós devemos ter fome e sede de justiça. E aí nós saímos, eu não sei se você saiu daquele lugar de jeito, mas querendo lutar pelas causas que precisam ser lutadas. E aí no outro dia, na quinta-feira, nós começamos pelo texto que nos vai ensinar a sermos mansos, humildes, a sermos equilibrados, a entendermos que a nossa ira não pode tomar conta do nosso coração. E não é a nossa irmã Iracilda aqui,
ela deve tomar conta do nosso coração, mas é a ira que a palavra de Deus nos fala. E quando nós olhamos para isso, nós descrevemos e podemos olhar, acho que todos saíram da quinta-feira com esse sentimento, dizendo: Deus, eu ainda preciso crescer muito, porque ao olhar o cristão que eu deveria ser mediante a sua palavra, eu enxergo que eu ainda não sou nem perto daquilo que eu deveria ser. Isso precisa causar estranhamento e vergonha para nós. Ao olharmos os textos que lemos, o primeiro texto, Jesus, ao dizer sobre o Evangelho, ele fala: ide, portanto, e pregar o Evangelho, e ele continua. E eu fiz questão de ler o texto de Marcos, porque Marcos 16, 17 diz que estes sinais seguirão aos que crerem. E eu tenho a convicção que nós cremos em Jesus. Eu tenho a convicção que nós cremos na palavra de Deus. E a grande pergunta é que deveria estar acontecendo: que em nome de Jesus expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, pegaríamos em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. E se porem a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. E ao olhar para esse texto, eu enxergo uma essência que é essencial para nós como cristãos, para vivermos o que os discípulos viveriam. E é exatamente sobre isso que nós pensaremos durante esse ano. E é exatamente que nós precisamos entender, primeiro, como amamos a Deus profundamente. Porque o texto que lemos, ele vai dizer que temos um padrão para amar a Deus. E o padrão para amar a Deus é com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. E não existe outro padrão sendo colocado na Bíblia. Então Deus nos deu um princípio inalterável. Então, quando nós falamos em amar a Deus, nós estamos nos colocando sobre esse ambiente de que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E ao olhar sobre o princípio da palavra de Deus e enxergar a nossa própria vida em amor a Deus, muitas vezes nós não temos conseguido amar ao Senhor de forma profunda. E talvez esse seja o problema dos sinais não seguirem a igreja, porque nós temos amado ao Senhor, e eu concordo que todos nós amamos a Deus. Todos nós temos gastado tempo para amar a Deus. O objetivo de estarmos aqui, onde muitas pessoas escolheram tantas outras coisas, é um sinal do nosso amor a Deus. E eu não estou dizendo, nem querendo exortar aos irmãos como uma forma de dizer: olha, você não ama a Deus, não. Mas eu estou querendo deixar claro para todos nós, primeiramente para mim, é que nós como igreja precisamos amar ao Senhor profundamente. Porque se não amarmos ao Senhor profundamente, nós não viveremos os sinais que deveríamos viver. Porque se você olhar na sua vida, nós temos até um nível de milagre sobre nós. Nós vemos no nosso cotidiano pessoas que às vezes são curadas de algumas coisas quando nós oramos, pessoas que são transformadas em algumas situações, portas de emprego que são abertas e diversas coisas que acontecem no nosso meio. Mas quando olhamos na profundidade do que deveríamos viver, dos sinais que deveriam seguir as nossas vidas, nós olhamos da profundidade que muitas vezes não alcançamos em amor ao Senhor. E ao olharmos nesse princípio, nós também precisamos olhar na profundidade do nosso serviço ao Senhor, porque nós precisamos entender o que é ser um servo de Deus.
A palavra crer, como lá diz em Romanos 10, vai dizer um texto que diz assim, Romanos 10, 9: se com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por muito tempo a igreja ensinou que esse texto era mais ou menos assim: se você confessar com a sua boca que o Senhor Jesus é o seu Salvador, você será salvo. Por muito tempo nós achamos que o Senhor Jesus nos chamou para que Ele fosse nosso Salvador. Mas a palavra de Deus, ela usa uma palavra que é muito interessante, porque o texto diz que se confessamos ao Senhor como nosso Senhor, e a palavra Senhor no vocabulário português, ela é pessimamente usada, porque normalmente nós usamos essa palavra para falar com alguém mais velho. Quando um filho é ensinado a falar com alguém mais velho, de uma forma de respeito, ele diz: olha, se alguém te falar alguma coisa, você responde: Senhor, estou ouvindo. E aí nós falamos para os nossos pais, para os nossos avós, e vamos passando isso para os mais novos. Mas a palavra usada aqui não tem nada a ver com a nossa palavra no português. E aí às vezes nós somos ensinados que Jesus Cristo, nós devemos confessar o nosso Salvador. Mas no texto, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos confessar o nosso amo. E essa palavra usada no grego, ela significa, e ela era uma palavra usada somente por escravos. Por escravos que entendiam que eram escravos e tratavam o seu Senhor com a máxima reverência. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve a nós, ele diz: olha, se com a boca confessarmos que nós somos servos do Senhor, e não é o servo como nós tratamos hoje, mas a palavra do original é: se confessarmos que nós temos Deus como nosso amo, porque nós somos o seu escravo, aí sim nós seremos salvos. E ao olharmos esses dois pontos, tanto o amor ao Senhor, que ele deve ser naqueles 4 pilares de Marcos, quanto o serviço ao Senhor, que deve ser no pilar claro que a palavra de Deus nos diz, nós olhamos que a palavra profundamente faz total sentido. Não tem como você amar alguém de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e isso não ser profundo, e isso não envolver o seu tempo, e isso não envolver as suas prioridades. Não tem como nós dizemos que servimos ao Senhor, como que nós somos seus escravos, que Ele é o nosso amo, e isso não envolver o nosso tempo, e isso não envolver as nossas prioridades, e isso não envolver a nossa vida rendida e prostrada a Ele. E esse é o primeiro pilar que a palavra de Deus nos deixa claro, porque se não amamos ao Senhor da forma como Ele deseja que nós o amemos, ou nós precisamos avançar e desenvolver esse nível de amor, que esse é o meu desejo, ou nós devemos deixar de ser cristãos. E aí eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz assim, que se você está pensando em entrar numa religião que te deixe confortável, que te faça cumprir um rito, por favor, não entre numa igreja evangélica, não seja um cristão, porque o grande problema da nossa geração, de quase 70% do Brasil cristão, é que mais os 70% do Brasil que é cristão, a maioria, ou a grande maioria, não é cristão de verdade. Porque, pensa comigo,
se 12 pessoas, 12 discípulos, que foram os iniciais ali do movimento cristão, por meio de Jesus, em Atos 17, quando eles chegam na cidade, o dono da cidade olha para eles e fala: olha, esses que estão abalando o mundo chegaram até aqui, o que mais de 120 milhões de brasileiros que se dizem cristãos estão fazendo, que ainda não abalamos o Brasil. Ou o que mais de 12 pessoas que estamos aqui estamos fazendo, que não abalamos a nossa cidade. E a nossa cidade é muito menor do que o contexto no qual os apóstolos viviam. E quando nós olhamos para essa realidade, nós precisamos entender que não existe outro padrão para vivermos com Deus a não ser amarmos a Ele, servirmos a Ele de forma profunda. Não tem como nós chegarmos na igreja e colocarmos a nossa vida sobre um pilar que não seja o pilar do próprio Deus. E aí John Piper tem uma frase que eu gosto demais, que ele diz que existe hoje uma geração de cristãos que acham que podem ser cristãos sem abandonar a sua velha vida, ou vivendo segundo seus próprios princípios. Mas a palavra de Deus era clara ao nos deixar princípios de como nós devemos amar a Deus e servi-lo de forma profunda. Quando Deus falava ao meu coração sobre esses dois princípios, que nós falaremos muito durante esse ano, eu também comecei a pensar sobre como isso precisa refletir na nossa vida como comunidade. Porque Jesus, e nós temos falado isso há algum tempo, Ele não facilita a nossa vida. Jesus não tem a menor preocupação em nos deixar desconfortáveis. O conforto, na maioria das vezes, é algo diabólico para te fazer parar de crescer. Mas Jesus não tem essa preocupação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus, ao resumir o primeiro grande mandamento, Ele resume o segundo. Ele fala: olha, amarás ao Senhor, ao teu próximo, como a ti mesmo. E aí em João 13, para complicar um pouquinho, João 13:34, ele diz: olha, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. O padrão de amor a Deus e de serviço a Deus é muito alto, é profundo. E o padrão de amor à comunidade, às pessoas e de serviço a elas é igualmente profundo. E o interessante é que Jesus não usa ninguém menos do que Ele próprio para estabelecer esse padrão. Jesus não diz, se Ele dissesse, se o texto tivesse escrito: olha, assim como Vinícius amou a igreja de Amparo, vocês amam a igreja de Amparo, ou vocês amem as pessoas da sua casa, ou vocês amem as pessoas do seu trabalho. Ou se dissesse, assim como Vinícius ama a Amanda, assim você ame as pessoas da sua comunidade, as pessoas da sua igreja, seria algo muito bom. Porque eu acho que eu amo vocês e amo a Amanda muito, mas ainda assim seria extremamente limitado. Porque com o meu amor natural, muitas das vezes eu quero matar algum de vocês. E eu estou em paz, depois eu peço perdão para Deus, falo: Deus, não deixa, dá força, dá paciência, vamos orar. Às vezes eu quero matar a Amanda. A Lucimar já se identificou comigo, Darcy às vezes sofre, né, Lucimar? Às vezes ele dá vontade de matar, às vezes. Ele apanha. Mas quando nós olhamos para um padrão natural como ser humano, todos nós estamos passíveis a nos irarmos, a ficarmos nervosos, a às vezes queremos matar algumas pessoas que estão ao nosso redor. Graças a Deus nós mantemos nosso réu primário, mas é uma coisa difícil às vezes.
Nome de Jesus, glória a Deus por isso. Mas quando nós olhamos para o nosso padrão humano, às vezes as pessoas nos tiram de sério. Às vezes as pessoas mexem, e tem gente que tem o dom de mexer naquele calcanhar de Aquiles que você tem, naquele calinho que você sabe que se mexer ali alguém vai dar ruim. Mas aí Jesus, ao estabelecer o padrão que nós devemos amar as pessoas, Ele não estabelece o padrão por nós, mas Ele estabelece o padrão de amor e de serviço por Ele. Então quando nós olhamos para o nosso amor a Deus e o nosso serviço a Deus, e pelo padrão de amor que nós devemos amar as pessoas e servir as pessoas, a referência de tudo isso é o próprio Jesus. E por isso que eu falo que Jesus não facilita a nossa vida, porque enquanto nós não amarmos as pessoas, não servirmos as pessoas como Jesus faria, nós ainda não seremos completamente ou profundamente um cristão verdadeiro. E é esse o desafio que nós temos como igreja. Porque o texto da palavra do Senhor em Atos, quando ele remonta à igreja primitiva, ele fala que a igreja tinha tamanha relevância e o seu testemunho e serviço era tão grande, que as pessoas, que as comunidades eram impactadas por isso. Eles contavam com a simpatia do povo. E ao olharmos para isso, nós precisamos entender que é desejo de Deus que nós aprendamos primeiro qual é o padrão de amarmos a Ele, de servirmos a Ele, e não negociemos isso. Porque às vezes nós negociamos isso, porque às vezes nós brincamos com o nosso tempo, às vezes nós brincamos com o nosso tempo de devocional, às vezes nós brincamos com o nosso tempo de oração, às vezes nós negociamos a prioridade do Senhor no nosso coração. Como negociamos, pastor? Todas as vezes que pela manhã você prefere abrir o seu celular, abrir uma série, ao invés de abrir a palavra de Deus. Todas as vezes que pela manhã você prefere ligar no jornal, ao invés de ligar na palavra de Deus, ao invés de abrir a Bíblia, ter tempo de oração. Todas as vezes que você prefere ter um tempo com seu cônjuge, com um amigo, com alguém que você gosta, ao invés de você investir um tempo com Jesus, você está tirando Ele como prioridade do seu coração. Todas as vezes que você aceita quebrar alguns princípios que Deus na sua palavra diz que é inalterável, você está tirando a prioridade de Deus do seu coração, porque você está dizendo que a pessoa que está ao seu lado, que a pessoa que está junto com você quebrando esse princípio, ou que você está decidido por algo que é maior do que Jesus. E isso é muito sério para nós, porque existe uma igreja, existe cristãos hoje em dia que acham que os princípios de Deus podem ser negociáveis. E eu quero te trazer esse alerta, porque nós como igreja, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não está em negociação. E quando a palavra de Deus diz algo, isso precisa soar forte no nosso coração, porque se nós negociarmos a palavra de Deus, nós negociamos tudo. Se nós negociarmos nosso amor a Deus, nós negociaremos tudo. E quando nós olhamos para isso, a grande pergunta que fica no meu coração, e eu quero te fazer entender isso: será que Deus tem sido a prioridade do seu coração? Eu fiz uma analogia no momento de oferta sobre dinheiro, que eu sei que muitas vezes dinheiro é algo que custa muito para a gente dar, que eu sei que muitas vezes o dinheiro é algo que dói a gente compartilhar com alguém. A gente não tem problema, e eu vejo isso lá em casa, por muitas vezes nós não temos problema de pagar alguma coisa para comer. Eu estou usando só uma analogia, mas às vezes nós temos uma dificuldade tão grande de pagar ou de investir na vida de alguém, para que nós possamos aprender com alguém. A gente tem dificuldade de ir para um congresso, e às vezes investir uma gasolina, combustível, que a gente fala, nossa, vai custar.
nós temos tanta dificuldade de abençoar alguém que está ao nosso redor e fazermos o que a palavra de Deus nos manda fazer. Porque a palavra de Deus nos diz que se nós nunca nos faltaria o nosso sustento, nem nada para abençoar as pessoas do nosso lado. E às vezes nós recebemos coisas e nós não compartilhamos. Eu lembro de uma história, isso marcou meu coração. Uma história de uma família, era uma família muito pobre, mas muito, muito pobre. Pensa numa família pobre. Eles estavam há mais de um mês comendo arroz com água, farinha e ovo. E era a única coisa que eles tinham, e eles tinham um ovo por dia para comer. Então eles não estavam fazendo mais do que uma refeição por dia. E isso é verídico. E a igreja ficou sabendo que eles estavam passando necessidade. Uma igreja, uns amigos, e fizeram uma grande cesta para aqueles irmãos. E eles prepararam uma cesta que eu acho que daria por uns 6 meses para aquela família viver. E aquela família recebeu aquela cesta com um monte de coisa, ficou feliz, alegre, sorridente. E aquilo encheu o seu coração de tanta alegria. Um mês depois, aquela família voltou a comer arroz, farinha, água e ovo. Aquela igreja ficou angustiada com aquilo e falou: mas como? Nós fizemos uma compra de 6 meses para a família, tinha tudo do bom e do melhor, tudo que dava para viver muito tempo bem, fazendo todas as refeições, tomando café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, café da noite, se eles quisessem. Aquela mulher olhou para o pastor, e ela era uma mãe de família que tinha ficado viúva, tinha seus 3 filhos, só ela trabalhava em casa, tinha que pagar aluguel, todas as coisas. Ela olhou para o pastor da igreja, ela falou: pastor, sabe o que é? Eu conheço outras 5 famílias que estão numa situação pior ou igual a mim. E quando eu recebi essa cesta, a minha casa ficou extremamente feliz, meus filhos pulavam de alegria. Só que eu lembrei que eles tinham 5 famílias que também tinham filhos, que também tinham crianças, e eles estavam às vezes numa situação pior do que a minha. E aí eu dividi em 6 cestas iguais, eu fiquei com uma e fui entregando uma cesta para cada uma das famílias. E todos nós sobrevivemos mais um mês. E quando nós olhamos para isso, nós enxergamos qual é a prioridade daquela mulher no seu coração. Muitas vezes na nossa vida essa não tem sido a prioridade. A prioridade daquela mulher não era ter o alimento para si, mas a prioridade daquela mulher era entender que tudo que ela recebia ela podia compartilhar também. E aqui eu usei um exemplo de cesta, mas quando nós olhamos para a nossa vida, às vezes você não tem recurso, e às vezes nós precisamos te ajudar como igreja também, porque às vezes nós temos sobrando, nós não temos compartilhado. Mas às vezes você sai dessa igreja com o coração cheio de uma palavra de Deus, com o coração impactado por Jesus, sabendo que através de você as pessoas podem ser curadas, que através de vocês os demônios podem ser expulsos. Gente, tem um monte de demoniado andando na rua aí. Através de você as pessoas podem ser impactadas. Aí você sai com essa palavra que abastece o seu coração e você guarda ela para você. E aí domingo que vem você vem na igreja carente de uma nova palavra, mas não porque você compartilhou, mas porque ela se perdeu dentro de você mesmo. Porque tudo aquilo que nós compartilhamos, o próprio Deus, Ele derrama da sua graça para que nós aprendamos a receber dele mesmo e a sermos nutridos e transbordarmos dele mesmo. Mas tudo que nós guardamos para nós, a única coisa que vai acontecer é que isso vai se esvair dentro de nós mesmos. E
quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos aprender que amar ao Senhor profundamente, servir ao Senhor profundamente, amar as pessoas profundamente, amar a Deus profundamente nos fará sermos a igreja que, em nome de Jesus, expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos em serpentes, se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará mal, e nós imporemos as mãos dos enfermos, e eles serão curados. Essa é a promessa do Senhor para nós. Mas isso tudo se resume a qual nível de prioridade o Senhor tem tido no nosso coração. Qual nível de prioridade o Senhor tem tido no seu coração. E prioridade você mede da mesma forma como você mede sua vida, como você faz na sua vida. Você sabe quando você não é prioridade na vida de alguém. Deus não precisa ficar te inventando, ou você não precisa ficar mentindo para Deus, porque você mesmo, quando você não é prioridade na vida de alguém, você sabe. Por quê? Quais são as métricas que nós usamos? A pessoa não dá tempo para a gente, a pessoa não investe seus recursos para passar tempo com a gente, e a pessoa não faz esforço algum para estar com a gente. E aí o grande problema é, muitas vezes nós fizemos isso com Deus. E eu encerro com essa mesma pergunta novamente: será que Deus tem sido a prioridade do seu coração? Se não for, é tempo de nós clamarmos e nos arrependermos nessa noite. E o tempo de ceia é exatamente esse momento. Porque o convite do Senhor é para que nós estejamos declarando que Ele é a prioridade do nosso coração. E, gente, se Deus não for a prioridade do nosso coração, a minha oração é para que você se arrependa junto conosco. Que a palavra de Deus, ao nos instruir sobre isso, ela não está nos condenando. Vai chegar o tempo que aqueles que não se arrependerem serão condenados, que aqueles que não viverem a palavra do Senhor serão condenados. Mas ainda há tempo de nós buscarmos e vivermos uma vida nova hoje. Ainda é tempo de nós priorizarmos ao Senhor hoje. Ainda é tempo de nós colocarmos o Senhor no lugar que é dele por direito hoje. Por isso eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. Porque se você não enxerga que o Senhor é prioridade do seu coração, hoje é tempo de você mudar a sua perspectiva. Hoje é tempo de você mudar os seus anseios, clamar para que o Senhor nos ensine a sermos verdadeiramente parecidos com quem Ele mesmo é. Eu quero te convidar nesse momento a você orar da forma que você se sentir mais à vontade, meu irmão. Mas eu quero te convidar a não sair deste lugar. Você que está em casa também, a não ficar da mesma forma que você entrou aqui. Se você já entende que Deus é sua prioridade, eu quero te convidar a você a clamar por mais do Senhor. Porque nós queremos viver as promessas do Senhor para nós.